Bom, eu vou bater um papo sobre o que é música frag. Mas antes disso, eu vou distinguir isso em duas propostas. Primeiro, como que eu cheguei lá, e segundo, como que o meu projeto conversa com essa música frag que eu criei. Então eu vou contar uma história pessoal de como que eu cheguei primeiro nesse conceito de fragmentação. Eu sou um cara paulistano, né? Raramente saía de São Paulo, e uma vez eu fui prestar um teste para a orquestra, mas eu sabia que eu não estava muito preparado, e aí fiz o teste e tal, e conversando com o maestro, né, eu falei: olha, o maestro, eu te conheço de uma das escolas que eu estudei, mas o meu problema é que assim, eu preciso estudar. Eu não tinha ainda entrado numa escola para aprender para valer o instrumento. E aí ele me falou o seguinte, falou: olha, Oba, você tem tempo, você topa ir para Tatuí? E é claro, eu trabalhava num cursinho, e eu acabei topando, negociei lá os horários de trabalho com os patrões, e acabei topando e fui para Tatuí. E nessa época eu já tocava com a Inesita Barroso, e eu encontrei um amigo lá, o Benê, que fazia viola caipira. E aí a gente conversando, eu falei pra ele: ô Benê, vamos fazer um som, independente disso que a gente faz, né? Eu queria experimentar mais coisas e tal. E eu tinha, inclusive, tocado... Aliás, eu já estava tocando num grupo com os americanos, música bluegrass, que aqui o pessoal conhece como música country, mas o country é mais romântico, assim. O bluegrass é aquelas músicas de bang bang, só para vocês se situarem. E aí eu tinha... através de um dos integrantes dessa banda, que eles eram gerentes comerciais da Ford, então eles iam para os Estados Unidos como eu vou para o açougue. Então eles trouxeram um violino eletrônico para mim. E nessa, eu conversando com o Benê, ele topou a ideia, e aí a gente começou a construir esse material. Quer dizer, uma música, na verdade, porque a gente estava experimentando. E eu, quando ia para Tatuí ter aula, eu sentia uma coisa muito engraçada, assim, né? Porque pela janela do ônibus parecia-se um quadro meio de aqueles fotogramas de cinema, né? Porque assim, eu olhando para fora do ônibus, então eu via as imagens passar muito rapidamente, assim. Mas quando chegava na estrada, né? Porque para ir para Tatuí a gente pega Castelo Branco, ficava aquela coisa verde, enorme, assim, aquilo me dava uma paz, assim. Então eu saía de uma agitação e ia para um lugar que, assim, nossa, que me dava uma paz, né? Que eu nunca tinha experimentado isso. Tanto é que quando o ônibus chegava na rodoviária de Tatuí, eu tinha vontade de voltar. E aí, assim, esse processo, acho que ajudou, inclusive, a me enxergar o que eu ia produzir dali para frente, né? E nisso a gente continuou trabalhando. Eu e o Benê, nós fizemos uma música, né? Só que assim, a produção nossa de criação era bem interessante, porque ele fazia um pedaço na casa dele e trazia para mim, e eu fazia outro pedaço em casa, e a gente tentava juntar isso aí, né? Mas até então eu ainda não tinha muito conhecimento sobre harmonia, era uma coisa meio na intuição, assim. Mas mesmo na intuição, né, a gente acabou achando os caminhos para fazer esse trabalho. E no final de um certo tempo nós fizemos uma música que até acho que ela demorou uns 19 minutos, assim,
E um dia eu estava deitado pensando nessa música, me veio a imagem do Baudelaire, do Baudelaire não, do Picasso. Eu falei, gente, esse trabalho que a gente está fazendo é uma coisa diferente, assim, e eu estou gostando, né? E aí comentando com o Benê, e eu falei, olha, Benê, e o Benê queria fazer umas coisas mais populares, assim, eu falei, olha, se você quiser fazer funk, jazz, o que você quiser, você vai, mas acho que eu vou pegar esse caminho aqui. Bom, resumindo a história, a gente fez, a gente ficou mais uns 2 anos juntos e nós fizemos um repertório de 5 músicas, assim, bem interessantes, que inclusive eu banquei a gravação numa fitinha cassete, que até tenho hoje em casa, que eu pretendo transformar isso ainda num CDzinho. E isso foi em 90. E a gente estreou esse material em 90. Tanto é que, assim, em todos os Sesc de São Paulo, desde o Vila Nova, tinha um Sesc que só fazia música instrumental na Avenida Paulista. Nós tocamos nele nesse ano. No SESI também nós tocamos. Foi bem interessante, mas aí, assim, por questões ideológicas e tal, a gente acabou meio, não brigando, mas separando, assim, dando um tempo, e esse projeto ficou um pouco parado, assim. Aí eu voltei para casa, né, eu morava isso na Vila Mariana, eu tinha saído de casa, aí eu voltei para casa, e aí eu encontrei um amigo que fazia linguística na USP. E a gente se gostava muito, aliás, se gosta ainda, né, porque somos amigos até hoje. E aí eu comentando com ele do projeto, que a gente deu um tempo, mas eu queria continuar, né? Isso foi no Natal até, lembro disso, que ele me pegou na Vila Yara, aí nós fomos para a casa dele almoçar, e eu contando do projeto para ele, eu falei, olha, só que é o seguinte, eu não sei amarrar isso com outra forma de linguagem, porque eu já li de tudo que você possa imaginar. Inclusive eu trabalhava num cursinho universitário, tinha um amigo professor lá do universitário, o professor Lapa, e ele gostava muito do meu trabalho, porque eu acompanhava outras pessoas e convidava ele para ir ver. E aí comentando com ele foi muito gente fina comigo, ele trouxe praticamente quase a biblioteca de arte da casa dele, né? Eu lembro que um dia eu saí do curso universitário com mais de 30 livros, assim, dando um jeito para carregar tudo. E aí eu fui lendo, assim, mas assim, li muita coisa, desde arquitetura, a pintura, e não vi a resposta para o que eu estava querendo. E aí comentando com esse amigo que a gente marcou esse almoço de Natal na casa dele, comentando no carro, falou, olha cara, eu tô nessa situação. E tô com um ponto de interrogação, não consigo vislumbrar o que pode me esclarecer esse tipo de trabalho, né? Que já era o início de uma música meio fragmentada. Assim. Resumindo a história, na mesa, ele até brincou comigo e falou, ó, negão, você matou na mosca, porque a base da arte moderna é a fragmentação. Eu vou te indicar um livro que eu só não vou te dar porque eu estou usando, né? Porque ele fazia doutorado, não, linguística na USP, estava fazendo mestrado. E aí ele falou, não, você me dá aí que eu vou comprar. E aí eu comprei o livro e foi uma luva, porque aí eu comecei a entender essa relação da fragmentação com as outras artes, com a pintura, com o cinema, com a fotografia, né? E para mim foi uma coisa muito de esclarecer, inclusive de afirmar essa posição de querer fazer, de ir atrás disso aí. E o interessante que é assim, ele tinha um computador velho lá encostado, e eu falei, pô, você vai jogar isso aí no lixo? Ele falou, olha, isso aí é lixo pra mim. Eu comprei outro. Aí eu pedi pra ele esse computador, levei pra casa, ele me deu, levei pra casa. Uns amigos meus, que eu dava aula num colégio, uns amigos meus de informática
me ajudou a colocar um programa de música, e isso para mim foi a coisa chave para me sedimentar essa proposta. Porque aí o que acontece? Eu comecei a escrever minhas próprias músicas no computador e não dava meio chance, não, tem que aliviar. Não, se estava difícil, eu escrevia difícil, e para mim tocar era difícil, eu tinha que estudar. Tanto é que assim, hoje eu me considero violinista porque eu passei por esse processo em casa, né? Porque aí assim, eu fazia o LM na época, que é a Universidade Livre de Música, hoje ela mudou de nome. E aí eu fui, parei de ir na universidade e comecei a estudar em casa sozinho, né? Então, com as coisas básicas que eu já tinha estudado, contraponto, harmonia, né, e a própria técnica do instrumento, né, que é o violino, me ajudou a eu pesquisar mais e a se desenvolver mais, né? Aí eu comecei a estudar harmonia a fundo, através de um livro de harmonia do Schoenberg, né, que é maravilhoso, assim, para mim, além dele ter uma postura muito didática, né, ele me esclareceu um monte de coisa. Enfim, eu montei esse repertório e aí eu cheguei à conclusão que esse repertório tinha muito a ver com a música Frag, né, de hoje que eu produzo. E que essa fragmentação, ela não era nova, mas assim, a minha postura foi radicalizar mais ainda essa música, a deixar ela mais fragmentada. E aí, com as ferramentas que eu tinha de harmonia, né, me ajudou a esclarecer mais ainda os blocos que tem na música, né? As fragmentações que tem na música, elas não passam por uma atmosfera sonora para outra na porra louquice. Ela tem todo um conceito de transição, né? Então o que eu uso nessa música Frag? Eu uso micromelodias que faz um contexto sonoro naquele micro-universo e passa para outro universo com micromelodias que tem uma transição. Aí tem umas leis harmônicas que eu não vou entrar no musiquês, mas só para vocês entenderem, que faz essa preparação para ir para um novo universo sonoro. E por outro lado, eu também desenvolvi uma técnica no violino, né, que eu uso na instrumentalização dessa música. Então é o jeito de tocar diferente, é uma arcada diferente, e ajuntando a isso eu uso os efeitos da tecnologia. Então eu uso delay, né, flange, o que tiver disponível eu tento usar, mas não como um efeito banal, mas assim, que faça parte da estrutura da melodia, né? Então, só para dar um exemplo, de um bloco para outro eu posso usar uma nota que ela vai fazer uma ligação, e aí se ela for muito longa eu uso um delay que ele dá um efeito para preparar para esse novo universo sonoro. Ponto. Agora, como que essa música Frag conversa? Eu achei isso que conversa com os outros elementos, com a outra área das artes, né? Então, assim, lendo o livro que o meu amigo William Roberto Cereja, né, me indicou, é esse livro aqui, A Estrutura da Lírica Moderna, né? Esse livro eu achei assim, acho que quem mexe com literatura não pode deixar de ler isso aqui. Então, o que esse cara fez? Esse autor aqui, o Hugo Friedrich, era um alemão, um filólogo alemão, que no século XIX, ele fez um levantamento de todos os poetas do século XVIII.
Isso na França, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Espanha, Estados Unidos. Ele fez um levantamento monstruoso, assim. E ele começou a descobrir que essa geração tinha uma proposta estética diferente e que isso evidenciava muito num poeta chamado Charles Baudelaire, né? Eu não vou entrar muito no estilo, assim, mas por exemplo, assim, né? Na Europa, então ele pegou o Baudelaire, né? Na França tinha o Apolinário, o Saint John Pierce, o espanhol Garcia Lorca, o Guilhem. Na Itália, Palazeschi, acho que é isso que pronuncia, Ungaretti, e nos Estados Unidos, Edgar Allan Poe. Então ele viu essa semelhança da fragmentação textual, né? E isso também tem a ver com a influência da Revolução Industrial, porque ela começou a degradar a vida humana, né? Que antes, assim, as pessoas trabalhavam 15, 20 horas por dia praticamente, né? Não tinham muitos direitos, e isso foi degradando a classe trabalhadora na época, né? E isso também influenciou nesses poetas, né? Bom, aí o que acontece, voltando pro Hugo Friedrich, ele fez esse levantamento e começou a descobrir que essa proposta estética tinha muito a ver com a fragmentação, né? E aí isso influenciou toda uma geração de artistas, desde a área da pintura. O cubismo tem muito disso, o fauvismo, pontilhismo, todos os ismos que vocês possam imaginar. Hoje você pega na fotografia, tem muito disso, no cinema tem muito disso, né? E aí eu vou pular para a música, né? A gente pega, por exemplo, na música erudita também tem essa fragmentação, mas ela é mais conceitual, né? Inclusive tem um texto aqui que eu gostaria de ler, por exemplo, o Stravinsky diz o seguinte, que aí vocês vão entender onde que está aqui. Se quiser cortar aí, corta, viu? Eu preciso achar. Saiu da página. Hã? Fica à vontade. Eu estou aqui logo no começo. Aqui. Então a gente sabe que assim, na música depois da música de Bach, porque o Bach foi o grande cara que sistematizou a harmonia, né, com o cravo bem temperado, né? E vocês sabem que a música ela sai de um relaxamento, vai para uma tensão e volta para um relaxamento, né? E isso o que faz esse movimento é toda uma progressão harmônica, ou na melodia que está subentendido, ou na harmonia em si, né? Então o que acontece existe um conceito teórico aí que para você sair de um relaxamento e ir para uma tensão e voltar para o relaxamento, existe toda uma regra de harmonia, né? Que é o famoso, por exemplo, você tem alguns acordes, que a gente em música chama, a gente pega o campo harmônico. O que é o campo harmônico? Você faz uma escala do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né, de oitava, e aí você coloca em cima desse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, você coloca uma terça em cima. Então, eu parei aqui depois você emenda aí. Então a gente parou
vamos chamar assim no segundo pedaço aqui, no Stravinsky, né? Que a música erudita também começou a não ter esse critério rígido de 1, 4, 5, 1, né? Então, às vezes, você pega alguns compositores, mesmo Stravinsky, Consagração da Primavera, é uma coisa assim maravilhosa, assim, do que ele faz com essas cadências, né? Mas eu queria ainda mais bater um pouco na influência da Revolução Industrial, assim, não só como a degradação da vida humana, mas assim, eu lembro que em 90 eu até dei uma entrevista num rádio, que foi a primeira vez que a gente falou sobre esse trabalho, né? E eu ainda dei um exemplo, assim, falei, olha, hoje a indústria moderna vai fazer uma boneca, o que ela faz? Ela tem uma seção que faz a cabeça, outra seção faz o corpinho, outra seção faz o braço, outra seção faz a perna, e outra seção lá na frente junta tudo, né? Então vocês percebem que aí deixou de ser, porque antes da Revolução Industrial, a gente tinha oficinas artesanais, que o cara fazia tudo. Então ele fazia o braço, fazia o corpo, fazia as pernas, e ele fazia a ligação de tudo isso. Então ele tinha um envolvimento emocional com a peça criada muito mais do que hoje, né? Que isso cria também uma fragmentação sentimental nas pessoas, né? Então isso, além da degradação da vida humana, que as pessoas não tinham direito, trabalhavam horas excessivas, criança entrava no jogo e tal, isso também influenciou os poetas, né? Na parte artística, isso também teve uma grande influência, porque eles começaram a cantar esse mundo degradante, né? Que é a poluição, a pobreza, a miséria humana, e isso começou a fazer parte na produção literária dos poetas da época. E ainda mais, assim, as figuras de linguagem que eles começaram a usar ficou uma coisa assim meio ininteligível. Era uma coisa que eles não faziam muita questão que fosse clara, né? Porque era uma coisa que mexia muito mais com o sentimento individual de cada um. Então, assim, agora voltando para a parte da música, que eu estava dizendo que, assim, se você pegar a música também, a música popular, ela tem essa coisa de sair da tensão, do relaxamento, vai para a tensão e volta para o relaxamento, né? E com isso, com o rock progressivo, a coisa começou a mudar de figura. Porque o que os caras começaram a introduzir nessa nova modalidade de música, né? Eles... até interessante que eu estava pesquisando algumas pessoas que falam sobre isso, e aí me chamou a atenção dois caras, assim, né, que conhece muito de rock progressivo, e só para dar uma referência para vocês, porque o meu trabalho vai resultar disso que eu vou colocar agora, para vocês verem o que o rock progressivo trouxe de novo, né? Então, assim, as composições passaram a ser longas, né? A música começou a ser mais complexa. Quando a gente diz mais complexa, começaram a usar mais harmonia difíceis, assim, vamos dizer, uma linguagem mais popular, né? Eles começaram a dar ênfase mais para álbum conceitual. Não era uma coisa simplesmente vai lá, grava, toca e não. Ter todo um conceito, toda uma história atrás daqueles álbuns, né?
Uma coisa que também influenciou demais no rock progressivo foram os instrumentos eletrônicos, que foram os sintetizadores, né? Tanto é que, por exemplo, se você pega o Yes, né? O Yes mudou a linguagem dele quando ele trouxe o Rick Wakeman, que era um cara que entendia muito de sintetizador. Além de ser um excelente pianista formado por conservatório, ele tinha uma habilidade muito grande ele já trabalhava com um sintetizador, né? Uma outra coisa também que começou a aflorar é o virtuosismo dos músicos, porque isso no rock antes não tinha, né? Tanto é que você, só para fazer uma ilustração, se você pegar, por exemplo, na música punk, já era um movimento totalmente averso a esse tipo de música, porque lá assim, os caras queriam fazer som, não interessava se sabia tocar ou não. Tanto é que as primeiras bandas de punk, os caras nem sabiam o que era a harmonia. Eles iam mais se você pegar ou ouvir alguns caras, por exemplo, aquele cara lá que tem um apelido de rato, eu esqueci o nome dele. A música punk, se você começar a observar, ela só tem uma tonalidade praticamente, que ela fica e relaxa, né? Então ela é uma pobreza harmônica. Mas voltando para o rock progressivo, também teve uma outra proposta de se aproximar mais do jazz contemporâneo, né? Juntando o virtuoso e tal. Então eles queriam se aproximar mais do jazz contemporâneo. Tanto é que se você ouvir, por exemplo, o Steely Dan, né? É uma coisa muito refinada, assim. Eles mesmos falam, olha, a gente tem umas influências do jazz, né? E você percebe isso na instrumentação e no solo de cada músico. E eles queriam também se aproximar da literatura e do teatro. Tanto é que o Gênesis, que também foi um grupo que marcou, né, a performance do Peter Gabriel, que era o vocalista, era muito em cima do teatro, né? A vestimenta, o jeito de se portar no palco, né? Então, o que acontece com essa fragmentação da música no rock progressivo? Para o meu trabalho, eu comecei a perceber que, assim, para evidenciar mais ainda, eu teria que radicalizar mais a fragmentação. Então, o que eu estou propondo dentro do estilo de música frag? É fazer micromelodias, que tem todo um universo dentro dessa micromelodias, passa para outra micromelodia ou passa para outra micromelodia, e elas têm uma ligação que tem todo um conceito para passar dessa micromelodia para outra, para não virar porra louquice, né? Ela tem todo um conceito e que e toda essa regra, vamos dizer assim, de ligar essas micromelodias, elas formam um todo, né? E aí acaba virando uma peça de música frag, né? Deixa eu ver o que tem mais assim de interessante de falar, porque assim, eu não queria meio que, assim, a proposta não é falar de rock progressivo, mas sim como que eu cheguei a essa proposta da estética frag, né? E como que essas coisas são todas amarradas, que as pessoas às vezes assim, não têm muita noção de como... Pô, mas às vezes eu tô conversando com certas pessoas e elas falam, pô, mas como que isso foi bater na literatura? Como que isso foi bater na pintura, né? Então, o que é interessante é que assim, que às vezes você faz, por isso que eu contei minha história particular, que às vezes você faz o artista, né? Que eu tô me colocando agora como artista. Por isso que eu acho interessante colocar primeiro a minha vidinha, meu cotidiano ali, mas eu estava inconformado com certas coisas e queria fazer certas coisas
que estavam me incomodando, e que no final de tudo isso eu descobri que tem uma conversa com uma corrente tradicional de artes, né? Que é assim, a literatura do Baudelaire, essa conversa com o cinema, essa conversa com a pintura, essa conversa com o rock progressivo, né? Porque às vezes assim, mas tudo bem com o rock progressivo, só para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui convidar um cellista para fazer parte desse trabalho, e aí ele se desculpou, falou, pô, bicho, legal, tal, mas eu achei o trampo bem interessante, tal, que inclusive parece rock progressivo. Nossa, quando ele falou isso eu fiquei feliz, porque eu falei, nossa, eu tô no caminho certo, né? Porque é exatamente isso, foi através... O rock progressivo foi a base para mim chegar na música Frag, né? Depois de entender isso através do livro do Hugo Friedrich, que eu comecei a entender essa fragmentação nas outras artes, que aí eu falei, puxa, que legal isso aí, então estamos no caminho certo, né? Isso para mim foi muito gratificante. Então, para dar uma fechada, assim, a música Frag é isso, né? Então, assim, são micromelodias, né, que vão se concatenando dentro de uma estrutura que eu chamo de uma peça de música Frag, né? E para meio que enriquecer um pouco isso, então eu estava falando do computador, né? O computador para mim foi uma ferramenta de trabalho muito importante, porque o que acontece? Depois de trabalhar muito assim, em casa, fechado, né, estudando muito harmonia, muito contraponto eu comecei a escrever certas coisas. Eu falei, puxa, eu preciso arregimentar gente para tocar comigo, né? Só que assim, uma que eu não tinha dinheiro para pagar, porque a dureza aqui parece que é uma coisa eterna. E a outra é que assim, as pessoas às vezes ouviam e falavam, mas esse trabalho é muito difícil, esse não sei o quê. Então aquilo foi me dando uma certa insatisfação, que eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer isso sozinho. Como estava arranjado no computador, através de um programa Encore, né, de música, né? Como estava arranjado em cima disso, aí eu peguei isso também com adicionei isso como uma bandeira que faz parte da estética Frag. Então eu crio essas músicas no computador e acompanho com o violino, né? Até um dia, se eu tiver dinheiro de pagar e tiver músico apto a fim de tocar comigo, né? Então a gente pode até mudar um pouco a história, mas hoje eu uso como ferramenta a tecnologia de efeitos, né? Delay, flange, oitavador e tal, e também uso o computador como uma ferramenta que faz parte desse universo de música Frag. Então é isso. Agora, o que eu queria também só para dar uma referência para vocês ouvirem, né, quem ficar interessado. Tem um grupo que assim, eu sou muito fã, que chama, é um grupo de rock progressivo, além do Yes, Genesis, Pink Floyd, né? O Pink Floyd, às vezes assim, eles acham que não é muito, começou com uma coisa meio psicodélica, assim, né? Na verdade, quem deu um pontapé para tudo isso foi um disco dos Beatles, o Sgt. Peppers, que eles começaram a fazer umas experimentações ali e abriu o caminho para esse universo maluco do rock progressivo, né?
Então, mas um grupo que eu acho que acabou me dando uma certa, como que eu diria, uma certa certeza que era isso que eu estava no caminho para fazer esse estilo de música frag, chama-se Gentle Giant. Para vocês terem uma ideia, eles eram 3 irmãos e dois integrantes. Eles estudaram mais 10 anos de contraponto para usar isso no rock. Então vocês, assim, é interessante que depois que você tem uma bagagem musical, que você conhece outras, que eu diria, além da harmonia, e o contraponto, né? Você começa a ouvir, por exemplo, Gentle Giant, tem música que você não vê um acorde, você vê tudo contraponto naquilo ali. É bem interessante. Se vocês puderem ouvir, escuta Gentle Giant, que é um negócio assim fabuloso, assim. Bom, então é isso, gente. Eu acho que está claro, né, o que é música frag, da onde que ela, como que ela nasceu, né, e a conversa que ele tem com outras vertentes artísticas. Eu acho que é isso que para não ficar embronamando muito, né, eu acho que é isso. Agora, eu só, vocês, assim, além de escutar o meu trabalho e para ver essa confrontação com o rock progressivo, eu vou dar alguns nomes assim que eu acho interessante de vocês ouvirem. Por exemplo, o King Crimson, ele é considerado, tem um disco deles que são considerado o marco zero do rock progressivo. Então tentem ouvir o King Crimson. Pink Floyd, né, que uns consideram como rock progressivo, outros acham que eles começaram meio psicodélico, depois tomaram outro caminho, né? O Gentleman, o Genesis, Emerson Lake Palmer, né? O Yes e o Gentle Giant. Isso já é uma referência para vocês começarem a entender o que é rock progressivo. E no YouTube tem muita informação interessante. Tem outros grupos, grupos não só da Inglaterra, da Europa, né, vamos dizer assim, ou dos Estados Unidos, mas a gente tem até no Brasil aqui, né, tem um grupo interessante, o Terço, né, tem o Terço, tem o Sagrado Coração da Terra, que é do violinista chamado Marcos Viana. No YouTube tem muita coisa interessante, vocês procuram lá que vão ter sobre o rock progressivo. E aqui